Bom, como eu vejo essa questão de Jesus como Miguel, sendo a mesma pessoa, eu não tenho uma base sólida que vai substanciar essa verdade, associando Jesus e Miguel como a mesma pessoa. Existem pelo menos dois grupos hoje de pessoas que afirmam Jesus e Miguel serem a mesma pessoa, mas não tem uma base sólida, enraizada. Pelo contrário, eu vejo argumentos bíblicos totalmente contrários dessa afirmação. Eu não vejo assim eu não vejo nem como pauta. Existem assuntos que você pode colocar como pauta de discussão, que é até de difícil compreensão você chegar num denominador. Mas esse assunto eu não vejo nem como pauta de discussão sobre, não tem um termo de veracidade que eu possa atribuir, de repente abrir uma discussão. Não vejo, não tem uma base sólida, não tem um argumento eficaz para poder associar essa verdade de que Jesus e Miguel seriam a mesma pessoa. Agora, deixa eu ler um texto aqui. Esse texto, para mim, ele mata tudo. Hebreus capítulo 1, versículo 5 a 8. Diz assim: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho. E aí, verso 7. E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, falando de Jesus: todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui eu mato esse argumento, porque se o Miguel é um anjo e diferentemente de Jesus como filho de Deus, aqui eu mato, porque a ordem é que os anjos o adorem. E Jesus, ele é um ser adorado e o anjo não pode receber adoração. Aí continua: quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarão reluzente. Mas a respeito do filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cedro de equidade é o cedro do teu reino. Então, esse texto aqui, para mim, eu já matava esse argumento. Mas existe alguma distinção. Vamos botar aqui distinção entre Jesus e Miguel. Jesus é chamado de filho, Miguel não. Jesus, ele não é criatura, é criador. E nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então Jesus é criador. E aí Mateus 26, 53 vai associar Miguel como criatura. Aí vai dizer assim: você acha que eu não posso, Jesus falando, você acha que eu não posso pedir ao meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Então, quer dizer, o que Jesus está dizendo é o Criador rogando ao Pai que mandasse a criatura para se proteger. Então, Jesus é Senhor dos senhores, Apocalipse 17, 14. Jesus é Rei dos reis, 1 de Timóteo 6, 15. Mas, e aí, para a gente fechar esse assunto, que não entra como pauta de discussão, dentro da minha opinião, é claro, Judas 1,9 vai dizer, e a Bíblia ela só cita o arcanjo Miguel 5 vezes na Bíblia. É muito pouco para você, é muito pouca citação para você comparar, né, ou querer associar Miguel a Jesus. É muito pouco para a gente tentar argumentar. Judas 1,9 diz assim, e vai nos mostrar algo muito interessante: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda.
Então, peraí, esse texto aqui, ele me mostra claramente que existe aqui uma distinção entre um anjo e entre Jesus. Porque quem está contendendo é Miguel. Se Miguel é Jesus, ele não vai correr da raia, chamar um substituto para resolver seu problema. Se ele é Jesus, ele resolve. Então eu tenho aqui Miguel, que está numa missão, e dentro dessa missão ele está dizendo, ó, o meu limite é aqui. Vamos colocar o meu limite é isso aqui. Mas eu vou chamar um que é muito maior, infinitamente muito maior, poderoso do que eu, que vai resolver. E aí ele vai dizer, ele não vai proferir juízo inflamatório contra ele, pelo contrário, ele diz, o Senhor, o artigo definido, Senhor, com letra maiúscula, te repreenderá, ou seja, algo que vai acontecer. Eu vou chamar, ele vai vir e resolve esse problema. Então esse texto de Judas 1,9, ele deixa muito claro que aqui eu estou falando de duas pessoas distintas, eu estou falando de uma pessoa que está dizendo claramente que vai chamar uma outra para resolver a situação, né? que o Senhor o repreenderá. Então, deixa muito claro para mim esse texto, como o primeiro lá que eu li, mas só para a gente fortalecer a nossa linha de raciocínio, nosso pensamento. E Daniel capítulo 10, versículo 13, para a gente encerrar. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Era a resposta de Daniel, estava querendo de uma oração. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, então quer dizer, um dos primeiros, se ele é um dos primeiros, existia outros príncipes igual na qualidade dele. Então, quer dizer, se Jesus é único, como é que existe algum? Então, cara, Jesus é unigênito, Jesus é primogênito. Então não existe outro comparável, não existe outro igual. Então, se Miguel é Jesus, são a mesma pessoa, eles teriam que ser únicos. Até porque senão a Bíblia estaria se contradizendo. Mas aí, um dos primeiros príncipes veio para ajudar-me, o seu objetivo de vitória sobre o rei da Pérsia. A ideia desse versículo aqui é que um dos primeiros príncipes, ou seja, existiam outros príncipes, né, outros anjos, de repente na qualidade de poder igual ao de Miguel. Miguel era um arcanjo realmente único, arcanjo, mas arcanjo um guardião de Israel, e Jesus é Senhor. Então, eu não vejo associação nenhuma entre Jesus ser Miguel, Miguel ser Jesus. Eu vejo pessoas distintas, Jesus como Senhor e Criador de todas as coisas, e Miguel como um anjo, dentro de uma hierarquia angelical. Eu acredito que ele tinha um certo poder, uma certa hierarquia, um certo domínio sobre alguma coisa, um poder que foi lhe dado. Mas associar ele a Jesus é querer forçar uma coisa que a Bíblia, em canto nenhum, em texto nenhum, ela não chega nem perto de dizer que não me dá nenhuma base para poder associar ou entrar numa pauta de discussão de que seria uma mesma pessoa. Não, está longe disso. E comparar é forçar o texto, e não só forçar o texto. Comparar é você tirar a credibilidade ou a divindade de Jesus Cristo. Então é isso.